Olá, boa noite. O Brasil tem 1.960 casos confirmados de coronavírus até o momento e 34 mortes. Nessa segunda, o governo federal editou uma medida provisória para flexibilizar regras trabalhistas e evitar demissões. Um dos artigos da MP causou muita polêmica. Ele permitia que empresas suspendessem os contratos de trabalho por até 4 meses. Só que logo depois desse anúncio, a medida foi revogada. A medida provisória foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União na noite de domingo. Entre os principais pontos, a autorização para que as empresas pudessem suspender os contratos de trabalho e, consequentemente, o pagamento de salários por 4 meses. Pela manhã, ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro chegou a defender a medida e a criticar os governadores que estão determinando restrições de circulação. Não tem que reclamar, ninguém está demitindo ninguém. O que eu reclamo é que tem algumas autoridades que estão ministrando remédio em excesso, que leva ao desemprego. E o que o governo puder fazer pela vida das pessoas e pela manutenção do emprego, vai continuar fazendo. Mas as críticas vieram logo em seguida. Ao participar de uma videoconferência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o texto negociado com a equipe econômica não era aquele e que a medida estava capenga. Nós conversamos com a equipe econômica em relação a essa medida provisória, ela diverge daquilo que está publicado. É claro que tratar de suspensão do contrato de trabalho tem que estar vinculado a uma solução. Tem que estar vinculado à solução de resolver o seguro-desemprego. Então, o governo estava estudando isso ontem. O governo também tinha anunciado, nessa medida provisória vinha aquela redução dos 50%, com o governo pagando 25%, até 2 salários, sumiu do texto. Após a repercussão negativa, no início da tarde, Bolsonaro recuou. Ele foi às redes sociais anunciar que determinou a revogação do artigo que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses. Apesar da revogação deste trecho, os demais itens da medida provisória continuam em vigor. Ela vale por 120 dias e precisa ser aprovada pelo Congresso neste período para não perder a validade. O texto também prevê que as empresas podem determinar o teletrabalho, férias coletivas e antecipar feriados não religiosos, desde que haja o aviso com 48 horas de antecedência. As férias individuais também podem ser antecipadas. Devem ter no mínimo 5 dias e, neste caso, a preferência para funcionários que fazem parte dos grupos de risco. Essas medidas vão valer durante todo o período de calamidade pública, que está previsto para durar até 31 de dezembro. E o governo federal anunciou também um montante de quase 86 bilhões de reais para fortalecer estados e municípios durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Jair Bolsonaro já teve uma reunião com governadores das regiões norte e nordeste do país. O presidente disse que serão editadas 2 medidas provisórias para transferir os recursos. Os seus governadores se mostraram bastante satisfeitos. Obviamente, apelamos que as nossas propostas, que ora estão em tramitação na Câmara, tivessem um olhar muito especial por parte deles, porque todos nós devemos, ao final dessa batalha, sairmos fortalecidos e com a satisfação do dever cumprido. Amanhã, reunião com os demais governadores da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul acontecerão. Os hospitais de campanha para receber pacientes com Covid-19 começam já a ser montados em São Paulo. No estádio do Pacaembu e no AMB serão oferecidos 2.000 leitos. O Pacaembu recebeu uma grande estrutura de sustentação metálica. Ele será coberto com lona, vai ganhar piso e refrigeração. A tenda vai ter mais de 6.000 metros quadrados. Com tudo pronto, a equipe médica entra em campo para receber os casos mais leves e assim deixar livres os leitos de UTI para os quadros mais graves. O espaço deve ficar pronto em 10 dias e vai disponibilizar 200 leitos. Além do Pacaembu, outro hospital de campanha será montado no AMB, com estrutura para 1.800 leitos. O atendimento será administrado pela Secretaria de Saúde do município. São vagas reguladas, são as unidades nossas, tanto os 18 hospitais, como também as nossas UPAs, as AMAs, que tiverem exatamente pessoas com suspeição ou confirmados, mandam esses pacientes para lá.
Na luta contra o coronavírus, todo mundo entra em jogo. Palmeiras, Corinthians e São Paulo também colocaram os estádios à disposição do município. Os clubes ofereceram ainda os centros de treinamento para que as autoridades instalem unidades de tratamento aos doentes pelo vírus ou para que sejam instalados hospitais provisórios, pontos de doação de sangue ou de vacinação. A Prefeitura de São Paulo ainda não definiu quantos médicos vão trabalhar nesses hospitais móveis. E também em São Paulo será criada uma rede de saúde especializada a partir de quarta-feira com capacidade para fazer 2.000 testes de coronavírus por dia. A previsão é que a rede tenha 17 laboratórios ligados à USP, que é a Universidade de São Paulo. Eles vão contar com o apoio do Instituto Butantan. A medida atende a uma orientação da Organização Mundial da Saúde. Também foi anunciada a abertura de 900 leitos de UTI no Hospital das Clínicas. No total, temos 2.300 leitos de UTI exclusivamente para o atendimento das pessoas em tratamento do coronavírus, neste momento, no estado de São Paulo. E ampliando este potencial com a ajuda de municípios, especialmente da capital de São Paulo. O Estado recebeu a doação de 96 milhões de reais de 28 empresas. Com a suspensão do pagamento da dívida do Estado ao Tesouro Nacional, 7 bilhões e 200 milhões de reais serão destinados à saúde pública. A quarentena no estado começa nesta terça-feira. Não inclui indústrias, serviços como oficinas mecânicas, mercados, telemarketing, postos de combustíveis e transportadoras. O governador fez um apelo aos prefeitos paulistas. São Paulo é o maior centro de abastecimento do país, em praticamente todos os itens. Portanto, prefeitos e prefeitas de cidades do interior não bloqueiem estradas, não limitem o funcionamento de postos de combustíveis, porque eles são fundamentais para que o serviço de transporte de caminhões continue sendo feito regularmente, não só para o interior do estado de São Paulo, como também para outros estados. E o governador João Dória e o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, que está em tratamento aí contra um câncer, fizeram exames de coronavírus. Os resultados ainda não saíram. O motivo é o seguinte: o médico Davi Wippe, de 67 anos, que coordena o centro de contingência da doença no estado, testou positivo. Ele divulgou até um vídeo nas redes sociais. Estou bem, febre baixa, tosse e repouso. Ficarei em quarentena por 14 dias. Espero voltar rápido às minhas atividades. Agradeço a solidariedade. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Prefeitura publicou um decreto que restringe a circulação de pessoas acima de 60 anos. Essa faixa etária, a gente sabe que é a que mais apresenta quadros graves da Covid-19 e com mais mortes também. Com o decreto, os idosos em deslocamento sem uma justificativa podem ser multados em até R$ 417, com exceção na hora de comprar alimentos, ir à farmácia ou serviço médico. O Rio Grande do Sul tem 96 casos confirmados da doença. O decreto não inclui trabalhadores da área de saúde, segurança e outros serviços essenciais. Em Pernambuco, o governo proibiu o transporte de passageiros por mototáxi e também reuniões com mais de 10 pessoas. Também foram convocados 430 médicos e 1.550 profissionais de outras áreas da saúde para reforçar os atendimentos. A equipe faz parte da lista de aprovados do concurso da Secretaria Estadual de Saúde, realizado em 2018. O decreto também libera 11 milhões de reais para o combate à pandemia. Pernambuco tem 42 casos confirmados de coronavírus. 3 pessoas já estão curadas. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel sancionou projetos de lei aprovados na Assembleia Legislativa. Eles impedem, por exemplo, a interrupção de serviços essenciais, como água e energia elétrica em caso de inadimplência. 4 pessoas já morreram no estado, que tem 233 casos confirmados do novo coronavírus. Começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nessa primeira etapa, os alvos são idosos e profissionais de saúde. E vale lembrar, gente, que é uma imunização contra o vírus influenza e não contra o coronavírus. Tem gente que confunde. Ainda não há vacina contra a Covid-19. A campanha teria início na segunda quinzena de abril, mas foi antecipada e deve imunizar mais de 65 milhões de brasileiros até o dia 23 de maio. O Ministério da Saúde vai distribuir 75 milhões de doses aos estados. Em São Paulo, o governador João Dória fez a abertura da campanha e já tomou a vacina.
Nessa primeira fase, os idosos e profissionais da saúde terão prioridade. Em alguns centros de vacinação, a pessoa pode tomar a dose da janela do carro para evitar exposição. No Rio de Janeiro, algumas unidades do órgão na capital, em Niterói, Nova Iguaçu e Nova Friburgo, adotaram o drive-thru da vacina. Nesse posto da Tijuca, na Zona Norte, a fila de carros chegou a 2 quilômetros. Além disso, idosos acima de 80 anos ou com dificuldade de locomoção, que tenham cadastro nas clínicas da família, serão vacinados em casa. No Recife, mais de 40 escolas municipais e creches foram preparadas para receber a campanha. A Secretaria de Saúde do Recife diz que recebeu mais de 100 mil doses para a primeira fase. Em Belo Horizonte, 152 centros de saúde vão oferecer a vacina. Em todo o estado mineiro, há 2.300.000 idosos e cerca de 460 mil trabalhadores da área de saúde. A meta do governo é vacinar 90% desse público. Em Brasília, as autoridades de saúde também optaram pelo sistema drive-thru e a convocação dos idosos por ordem alfabética. Segundo a Secretaria de Assistência à Saúde, serão disponibilizadas 128 salas de vacinação em unidades da rede pública.